Namastê, bem-vindos de volta. Essa é a nossa última prática da jornada, então vamos desfrutar com muita atenção e presença. A gente inicia em pé, com os pés afastados na largura do seu quadril, coluna ereta, os braços ao lado das coxas e a postura relaxada, mas ao mesmo tempo ativa, desperta, com intenção de permanecer atento e curioso na prática. Então aqui tome alguns instantes para fechar os seus olhos, sentir os teus pés firmes no solo, no tapete e perceber como se sente nesse momento. Perceber a sua respiração, como ela acontece. Enquanto permanece por alguns instantes com os olhos fechados, procura perceber que mesmo na imobilidade o corpo tem o seu próprio movimento para manter-se em equilíbrio. Então perceba a variação do peso lá nos pés. E perceba que essa variação ativa ou relaxa certas partes do seu corpo, certos músculos, certas articulações. E perceba que o corpo tem inteligência suficiente para manter-se em equilíbrio. Então, devagar, na próxima inspiração, abra os seus olhos e a gente vai iniciar a prática com os joelhos levemente flexionados, os braços soltos ao lado do corpo e começa a rolar o corpo de um lado para o outro. Gira para um lado, para o outro. E os braços ficam soltos, ficam livres e talvez comecem a bater no seu próprio corpo, despertando a coluna, mas despertando também o corpo ao tocar com as mãos e com os braços. Se sentir que é confortável, pode girar junto à sua cabeça e procura manter os joelhos soltos para não machucá-los. Mais um pouco. E cada vez mais tente manter os braços soltos. Então vai diminuindo o ritmo até que o movimento cesse por completo de forma espontânea. Muito bem, aproxime os seus pés e pernas, ative bem uma coxa contra a outra caso elas se toquem. Então inspire elevando os braços, as mãos vão ficar unidas e você pode entrelaçar os dedos deixando somente o dedo indicador apontando para o céu. Então, estenda os braços ao lado das orelhas, inspire, cresça lá para o céu e na exalação, desça para uma lateral. Inspire, retornando o movimento e exale para o outro lado. Repita, inspira e exala, relaxando e alongando as laterais do tronco. Inspira e exala. Mais uma vez para cada lado, inspira no centro e exala. Inspira e exala. Voltou para o centro, desfaz os seus braços e vai na frente do seu tapete para a gente iniciar a nossa sequência de Vinyasa Surya Namaskar. Então, com as pernas unidas, coluna ereta, olhar à frente. Inspira elevando os braços, unindo as palmas, olhando para os polegares. E exala flexionando o tronco em direção às pernas, olhando talvez para as canelas.
Então, inspira alongando a coluna, se não alcança o chão, toca nas pernas. E na exalação, mãos no solo, pernas atrás. Apoia os seus joelhos e desce peito no tapete, chaturanga. Inspira, elevando o tronco, com a ajuda dos braços, olha para o céu. Exalando, desce. Inspira, vai passar por 4 apoios e exala, entrando em Adho Mukha e estendendo as pernas, se for possível. Aqui nessa posição, faça os ajustes necessários que a gente vem aprendendo ao longo da jornada. E permaneça respirando de forma profunda e completa, totalmente consciente do seu corpo e dos movimentos. Na próxima inspiração, caminha ou avança até as mãos. Então, alonga a coluna, olhando à frente, apoia as mãos nas pernas. E exala, flexionando o tronco, relaxando cabeça e braços. E inspira, eleva, unindo palmas acima da cabeça e desfaz. Mais uma vez, Surya Namaskar A. Inspira, eleva os braços, olha para as palmas. E na exalação, desce o tronco, flexionando a partir do quadril, relaxa, tronco à frente. Inspirando, as mãos no chão ou nas pernas, alonga a coluna. E exalando, leva as mãos no tapete, perna direita e esquerda atrás, apoia joelho se necessário e desce peito no tapete. Inspira, estendendo os cotovelos lentamente, subindo o tronco, olhando para o céu. E exala, descendo. Inspira, passa em 4 apoios, gira os dedos do pé e vai para Adho Mukha, exalando. Ajusta o que for necessário e mantém respirando profundo na postura. Alivia as tensões a cada exalação. Então, inspira avançando à frente, chegando, alonga a coluna, exalando, flexiona o tronco, e inspira, elevando, unindo palmas acima da cabeça, e desfaz, exalando. Uma última repetição para aquecer bem o seu corpo. Inspira, elevando os braços, olhando para as palmas, e exala, flexionando em direção às pernas. Inspirando, alonga a coluna, olha à frente. Então, apoia as mãos no solo, leva as suas pernas em prancha. Se necessário, desce joelhos e então desce peito no tapete. Inspira, estendendo a coluna, olhando para o céu. Exala, descendo. Inspira, 4 apoios e exala, Adho Mukha, permaneça. Inspirando, caminhe até as mãos, então alonga a coluna, exale, flexionando o tronco, inspire, elevando, então desfaz, braços ao lado das coxas, uma pausa para sentir o corpo aquecido, se quiser feche os olhos. Então abra devagar e vamos dar continuidade à prática, dando um passo largo com a perna direita, gira na lateral do seu tapete, inspira afastando os braços e gira o pé direito para o fundo da sala.
Então, exalando, flexiona o joelho direito e mantém-se na postura Virabhadrasana B ou Guerreiro 2, olhando em direção à mão direita, dedo indicador e médio, permaneça. O peito está aberto e amplo, braços na linha dos ombros, joelho da frente flexionado, mais ou menos na linha do tornozelo, e a outra perna estendida com o pé 45 graus. Mantenha o quadril encaixado, força distribuída em ambos os pés. E respire profundamente, mantendo o olhar fixo no dedo indicador e médio. Então agora vamos sair de Virabhadrasana B, levando a perna de trás em direção à perna direita, subindo em direção ao peito. Então a gente vai entrar numa postura de equilíbrio. Então sai daqui direto para o equilíbrio. Vamos lá? Então inspira, transfere o peso para a perna direita, sobe o joelho esquerdo, une as tuas palmas em frente ao peito, não joga o tronco para trás, mantém o tronco na linha. E o que sobe é a força do abdômen com a força da perna. Olhar fixo, respira. Deixa o tornozelo trabalhar. Tenta estender bem o joelho. E então leva a perna esquerda lá para trás de onde veio e gira na lateral do tapete, descansando por uns instantes. A gente repete para o outro lado. Então, na próxima inspiração, afasta os braços na altura dos ombros e gira o pé esquerdo. E aqui, flexiona o joelho esquerdo e entra na primeira postura, Virabhadrasana B. Olhar em direção ao dedo indicador e médio da mão esquerda. Peito e braços afastados, peito aberto, a postura ativa, joelho esquerdo alinhado com o tornozelo esquerdo, encaixa o quadril e sustenta. Sente o calor subindo pelo corpo. Mantenha a firmeza e a intenção no asana. E então agora transfira o peso para a perna esquerda, virando o quadril para esse lado e subindo a perna direita em direção ao abdômen. Palmas unidas, mantenha o alinhamento do quadril e coluna. Ativa o abdômen e a coxa da perna que sobe. Mantenha-se firme, curioso, observando essa tela mental, ou seja, os pensamentos que vão surgindo. Ao mesmo tempo, observa as sensações do corpo. A perna de base que está fazendo todo o esforço para manter-se em equilíbrio. A força na perna que sobe no abdômen. Os ombros, as mãos. E então leva a perna lá atrás, onde veio, e gira na lateral do tapete, desfazendo e descansando. Agora vamos unir as pernas em direção à perna esquerda, olhar à frente e vamos para uma transição para o solo. Inspira elevando os braços, unindo palmas e exala flexionando o tronco em direção às pernas. Inspira, alonga a coluna olhando à frente e na exalação, mãos no solo, pernas atrás, desce joelhos e então desce o peito no tapete. Enquanto você se acomoda, eu vou baixar a minha câmera para que você possa me enxergar melhor aqui no solo. Muito bem. Então agora, deitada no tapete, apoie os seus cotovelos bem na linha dos ombros. Então,
alinhando ombro e cotovelo, antebraços paralelos, pernas unidas, ativa peito do pé, ativa as coxas, esmaga os glúteos. Pressiona levemente pubis contra o chão, puxa o umbigo para dentro e, por fim, ativa os braços, puxando o tapete para trás, ombros para baixo e estufa o peito à frente. A postura é simples, mas desafiadora se você mantém corretamente as ativações. Permaneça. Certifique-se de que todo o seu corpo está ativo, continue puxando o tapete para trás, estufando o peito à frente. Sinta esse alongamento da parte superior da sua coluna. Normalmente a gente faz o movimento inverso. Talvez você comece a cansar aqui, mas sustente. E agora, mantendo essa base, nós vamos manter os joelhos relaxados no solo, mas continuar ativando o abdômen e vamos com a força do quadril. O quadril que faz força, quadril e abdômen vão subir do solo. Sobe, vira uma prancha de cotovelos e então desce controlando a descida. Nesse movimento, se você colocar a força no abdômen, é para você sentir o abdômen trabalhando, ok? Vai sentir ombro, vai sentir braço? Sim, por conta do apoio. Mas o foco do exercício, né, dessa postura, desse Sukshma Vyayama, é realmente a região abdominal. Então, leve a atenção para o abdômen e o abdômen puxa o quadril para o céu. Entrou na prancha e então volta para o tapete devagar. Continuamos a execução lenta. Subiu, força no abdômen. Desceu, apoiando o quadril no solo. Seguimos. Ativou o abdômen, subiu. E desce, controlando a descida. Seguimos, subiu devagar, controla e desce. Repetimos mais 2 vezes e desceu. Então, uma última repetição, força no abdômen, ele que faz o movimento, subiu. E desce e vamos para Balasana, traz as mãos ao lado ou abaixo dos ombros e te empurra para 4 apoios, então Balasana. Testa no solo, relaxa os braços. Faz algumas respirações profundas, em total descanso, em total entrega. Perceba as sensações, os pensamentos que surgem. Então, devagar, começa a elevar o seu tronco. Então, daqui de 4 apoios, você pode usar uma almofada para apoiar o joelho que vai ficar atrás. E o joelho direito você vai apoiar à frente, no ângulo de 90 graus em ambos os joelhos, certo? Inspira, afastando os braços para as laterais e exala, trazendo o braço esquerdo em direção à frente, ou seja, a perna direita vai ficar alinhada com o braço esquerdo.
É uma torção de tronco. O braço não pode ir mais para trás. Eu não estou girando o meu braço e meu tronco ficando no lugar. Não. Meu tronco gira e o meu braço estende na linha natural, ok? Mantém aqui. Quem consegue vai olhar para a mão que fica para trás. Respira, ativa o abdômen para a torção. Mantém-se firme. Aí vai virar o tronco à frente. E agora avança um pouco o pé direito e o quadril para frente e para baixo. Entramos em Anjaneyasana, estendendo os braços ao lado das orelhas, acima da cabeça. Peito estufa à frente, ativa o abdômen, relaxa o quadril para frente e para baixo e sustenta no asana. Olhar ascendente, quem puder olha para o céu. E então volta devagar descendo os braços e vamos trocar de perna. Se precisa, troca a almofada para o outro joelho. Avança a perna esquerda à frente. Ângulo primeiro de 90 graus. Afasta os braços e inspira. Exala na torção. Ativa o abdômen para isso acontecer. Sustenta. Mantém a respiração e o olhar num foco apenas. Mantendo-se em equilíbrio, mantém a ativação de todo o seu corpo. E então volta o tronco, desfaz os braços, avança a perna esquerda, avança o quadril e eleva braços, unindo palmas acima da cabeça, olhar ascendente, Anjaneyasana, mantemos. Ativa o abdômen. E então volta, desfazendo os teus braços, joelho vai lá para trás e agora a gente vai para uma postura de força. Para isso entra em quatro apoios, mãos embaixo dos ombros. E então vamos estender perna direita. Note que o meu tronco ele permanece igual. Eu ativo o abdômen, puxo o umbigo para dentro e não vou deixar o meu quadril empinar e nem minha coluna arredondar. Então eu vou sair da base já para a prancha, ok? Então estendeu direita, esquerda e sustenta no abdômen. Não sobe quadril, não arredonda demais as costas e nem empina o quadril. Não, fecha o abdômen, sustenta. Distribui a força na palma da mão e nos dedinhos. Sustenta mais um pouco. Desceu direita, esquerda, balasana, relaxa.
Ok, volta devagar, elevando o seu tronco. Vamos sentar no tapete com as pernas estendidas. Mantenha a ponta dos pés para cima, coluna ereta. Se necessário, use uma almofada, adaptando a postura como aprendemos ao longo da jornada. Então, inspira alongando. Se quiser, eleva os braços. E então, exala descendo a partir do quadril. Se necessário, flexiona um pouquinho o joelho. E então, leva as mãos aonde alcança. Aqui, procura manter a coluna alongada, ou seja, sem arredondar as costas. E vamos, se necessário, voltar um pouquinho para manter a coluna ereta. Pensa que toda essa parte aqui você não tem condições de movimentar. A única coisa que dobra no seu corpo é a região do quadril. Então, isso mantém todo ele unido, uma peça única, e flexiona lá no quadril, ok? Isso é muito importante. Os joelhos podem flexionar para aliviar um pouco a tensão da parte posterior das coxas. E então, permanecemos. Hoje aqui o Byron está um pouco barulhento, então eu peço desculpas caso a gente tenha muito barulho na nossa gravação hoje. Inspire e exala na postura. Então, quem sabe, se tiver espaço, se o corpo tivesse adaptado um pouco mais, você tenta descer um pouco mais à frente. Então, faça um último ciclo respiratório. E ao inspirar novamente, retorne o tronco, flexionando agora os joelhos e unindo as solas dos pés nessa postura que a gente chama de borboleta, a gente chama de Baddha Konasana no yoga. Então, aqui você pode movimentar um pouco os joelhos para cima e para baixo. Se você tem a tendência em arredondar a coluna lá atrás, use a almofada para ajudar a sua coluna a manter-se ereta, sentada sobre os isquios lá nos glúteos, que são os nossos ossinhos do glúteo, e mantendo então a coluna ereta. Você pode permanecer o tempo todo aqui movimentando os joelhos, mas se você quiser avançar um pouco mais, vai parar essa movimentação e afastar as solas dos pés para cima, inclinando o tronco à frente, também a partir do quadril. Então, retorna devagar e vamos para a nossa postura de entrega, de relaxamento, Shavasana. Então, aqui coloque-se de forma confortável, com as pernas afastadas, deite-se no solo, braços relaxados. Sinta todo o seu corpo completamente solto no solo, entregando toda essa prática. Você fez o seu trabalho e agora você apenas entrega, você solta, permitindo que o próprio corpo assimile os benefícios dos asanas, que o corpo mantenha-se na sua própria inteligência, com a sua respiração espontânea, os órgãos funcionando, todos
todos os órgãos fazendo o seu trabalho de forma inteligente. Você apenas descansa, você apenas entrega o controle para o seu próprio corpo, para o seu próprio ser. E aqui permanecemos em total relaxamento, imóveis, apenas observando tudo o que acontece, tanto no nosso corpo, sensações, como na nossa tela mental, nos nossos pensamentos e emoções que vão surgindo. Mas aqui não há um envolvimento, ou seja, não há um raciocínio ou uma ação a ser feita, apenas observa o que acontece internamente. E assim permanecemos nos próximos instantes.
Inspira profundo. Te percebe no espaço. Sente o peso do corpo tocando o solo. E quem sabe começa a movimentar mãos e pés. Se for confortável, te espreguiça, levando os braços ao lado das orelhas. E quando for suficiente, vira o teu corpo para o lado direito, ainda com os olhos fechados. Então, devagar, conduz o teu corpo para a posição sentada, com a coluna ereta, os olhos fechados, mas se necessário, use um bloco ou uma almofada para permanecermos em meditação. Então, coloque-se confortável na posição sentada, apoie as mãos sobre os seus joelhos. E a partir de agora, mantenha-se imóvel, observando a tela mental, observando pensamentos, emoções, sem se envolver neles. Se algum pensamento insistir em permanecer nessa tela mental, apenas volte a sua atenção para a respiração.
Respira profundo. Aproxime suas palmas em frente ao peito. Faça um agradecimento pela prática e principalmente a ti mesma por te proporcionar essa experiência ao longo desses 3 meses. E coloque aqui a sua intenção para manter-se aprendendo e desfrutando dessas ferramentas. Na próxima aula teórica, eu te explico um pouco mais como eu posso continuar te ajudando com essa jornada. Obrigada pela companhia e eu te vejo na quinta-feira, na nossa última aula teórica. Namastê!